Você é feliz com a colheita que você tem tido nos últimos dias? Você, melhor dizendo, tem sido feliz com aquilo que você tem conquistado, aquilo que Deus tem lhe aberto para que você possa colher? Eu lhe faço essa pergunta porque muitas pessoas, apesar de andar com Jesus, de ter uma fé proferida em Cristo, no Salvador, ainda andam tristes, desanimadas, ainda andam como se não estivessem vivendo a vida de Deus nessa terra, o poder de Deus nessa terra. A Bíblia conta sobre uma mulher samaritana, no livro de João, capítulo 4, a qual Jesus estava caminhando e perto ali do meio-dia, em um sol muito forte, ele para à beira do tanque de Jacó. E ali vem esta senhora que era uma samaritana. Ela não tinha, por sua vez, ali não diz a Bíblia o nome específico dela, mas era uma mulher de Samaria. E os samaritanos, a religiosidade que até hoje faz com que muitas pessoas sejam infelizes no que diz respeito à vida com Deus, porque a religião ela vai afastando as pessoas. Essa mulher samaritana, ela vem, ela tira água, no seu cântaro, e Jesus se achega a ela e fala: mulher, dá-me de beber. E esta mulher, ela olha para Jesus e fala assim para ele: olha, nós não falamos com judeus. Pense na questão simples da coisa. Negar um copo com água porque ela proferia uma fé diferente da de Jesus. O samaritano, por sua vez, que fazia parte do reino dividido de Israel, o reino do norte, eles que fizeram imagens, esculturas, eles que adoraram deuses, eles não estavam crendo que Jesus, o Messias, o Salvador, viria. E quando Jesus chegou até ela respondendo, Jesus respondeu como se respondesse a qualquer um: olha, nós não falamos com nenhum judeu, nós não temos esse hábito aqui. Mal sabia ela que já tinha falado. Jesus, ele sabe exatamente como entrar no coração de uma pessoa, ele sabe como bater com cuidado na porta. Eu acredito que a convivência que nós vamos tendo com as pessoas vai fazendo a gente conhecer as pessoas, Sabendo que Jesus conhece-nos de tudo que nós fazemos. Jeremias 17:10, ele fala: eu esquadrinho o coração de vocês e sondo e provo os seus pensamentos. Pense que Jesus, ele sabe tudo. Dentro de uma casa, por exemplo, eu tenho em minha casa minha esposa e 3 filhos. E eu, quando, por exemplo, a porta de casa está fechada e um dos meus filhos ou minha esposa está fora de casa e eu estou em casa, dependendo de como é a batida na porta, dependendo de como é a chegada da pessoa, eu sei quem está na porta. Porque a convivência te faz saber quem é a pessoa. Aquela que chega mais desesperada, que chega batendo, a pessoa que só bate uma vez e espera. Você sabe cada um quem que é, porque você tem uma convivência. Jesus, chegando até essa mulher, ele pede água para ela, e nesse momento a forma de Jesus pedir água para ela fez com que ela já trouxesse uma resposta: não, eu não converso com nenhum judeu. E Jesus responde: se você soubesse quem é que está diante de você, ele pede água, você lhe daria água, porque a água que eu posso te dar faria dentro de você uma fonte de vida. Essa mulher fala: então, mas se você tem água, por que você está me pedindo? Veja que as pessoas que não têm entendimento das coisas do céu, como o próprio apóstolo Paulo falou, se não me engano, ele fala em Roma, na igreja de Roma, ele fala: muitos de vocês têm zelo, ou seja, vocês são religiosos. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. É Romanos capítulo 10, será que é isso? Eu meditava nisso hoje. Romanos, capítulo de número... É isso mesmo, Romanos 10, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O que é ter zelo de Deus sem entendimento? É uma pessoa que ela é religiosa, ela vai para a igreja, ela ora, ela reza, ela faz tudo quanto é coisa que alguém fala para ela fazer, mas ela tem um zelo, ela tem um cuidado, ela até respeita, mas ela nem entende o que está fazendo.
Essa mulher diz, ó Senhor, eu presumo que o Senhor está ficando louco, porque se o Senhor pode dar água para mim, a qual eu não posso te dar, por que o Senhor me pede água para mim? Na verdade, Jesus ele chegou com um pretexto da água, né? Ele chegou cansado da viagem, de caminhar. Só ele, porque seus discípulos haviam saído para buscar comida. E Jesus então consegue achar o coração daquela mulher. Porque essa mulher, quando ela converter-se, quando ela entender que Jesus é o Filho de Deus, ela vai fazer uma obra maravilhosa. E eu vou lhe mostrar para você. Quando essa mulher então começa a conversar com Jesus, Jesus fala, olha, se você soubesse da água que eu posso lhe dar, você não me negaria. E aí então ela fala, eles começam uma conversa, um diálogo, e essa mulher tinha um relacionamento frustrado. Eu posso dizer, ela vivia de uma vida de relacionamentos frustrados. Às vezes nosso sentimento, as nossas emoções, elas têm uma tendência. Tendência é o que vai acontecer, tá? O que pode acontecer, melhor dizendo. Às vezes nós somos assim. Nós somos aquela pessoa que passa essa dificuldade, o ciclo volta a acontecer de novo. Essa senhora escuta Jesus dizendo, olha, eu pedi que você chamasse teu marido e você disse não tenho marido. E Jesus fala, é verdade, você não tem marido, porque aquele que você tem hoje não é seu, e os outros 5 que você teve também não eram seu. Tudo indica que a forma de conduzir a vida dela era uma vida de erros, de fornicação, de prostituição. Não estou declarando que ela fosse, mas olhando nesse sentido, você vê que ela tinha uma vida frustrada ao que diz respeito à sua vida. Tem pessoa que o casamento dela nunca dá certo. Tem pessoa que ela arruma um noivo, um namorado, começa a vida e do nada se frustra, e sempre as mesmas coisas. Desculpa a expressão, larga de uma tranqueira e vai arruma outra tranqueira. Larga de um problemático, vai lá e arruma outro problemático. E assim vai, parece um ciclo. Uma coisa que acaba aqui e volta a começar de novo. Por quê? Porque ela não tinha essa capacidade de entender que Jesus queria fazer com que ela tivesse a força, a fé, o amor de começar do zero e viver a vida de Deus. Só que é isso que muitas pessoas têm vivido. Por não conseguirem vencer suas emoções, por não conseguirem vencer os dias difíceis, elas voltam acabando vivendo em um loop. Um loop é quando ela vai e volta sempre da mesma coisa. E Jesus, quando fala isso, ela abre o coração e fala, vejo que tu és um profeta. Veja que Jesus, o homem de Deus, ele não vai falar algo da boca para fora. Tudo tem proveito na palavra. Tudo que você escuta da boca do homem de Deus tem proveito para você. Às vezes uma coisa que parece tão simples pode se tornar uma coisa tão difícil. Porque essa mulher, o relacionamento que poderia ser uma bênção, já está no 6º relacionamento e nada de ela ter alegria. Porque notoriamente ela fala, oh Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Ela emudece, ela entristece. Agora, propriamente onde eu quero chegar a você, porque Jesus ali onde fala que Jesus, ele fala para ela sobre os verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Só que essa senhora fala assim, mas Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta, nós sabemos que nós adoraremos em Samaria, vocês falam que aqui em Jerusalém? Agora pense uma das coisas importantes de você ouvir agora, para a gente passar para a próxima parte da mensagem. Quando ela escuta essas palavras, quando ela fala essas palavras, Jesus diz, quem adora são os verdadeiros adoradores. Aí chegamos ao momento que ela se quebranta e ela pergunta, quem é esse que me dará a salvação? Quem é esse que vai me tirar meu opróbrio, a minha tristeza? Quem é esse que vai fazer com que a minha vida volte a ter motivação? Aí ele fala para ela, este sou eu, este que fala contigo. Aleluia. E quando acontece isso, os discípulos chegam e os discípulos calados olham um para o outro e falam, Jesus está falando com uma mulher.
não tem a ousadia nem de perguntar, porque não era o hábito de encontrar um homem judeu, principalmente, falando com uma mulher em praça pública, onde todos pudessem ver, sem que fosse conhecido, sem que fosse marido ou esposa, e Jesus está ali à beira desse tanque falando com essa mulher. E eles nem perguntam o que é. Aí veio o versículo onde a gente vai começar aqui na leitura de hoje. João, capítulo 4, no versículo de número 28. Diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, a qual foi buscar água, e voltou e foi-se à cidade, e disse para aqueles homens. Quando ela voltou para casa, ela deixou o cântaro dela, ela teve a conversão, o coração dela se quebrantou, ela entendeu que quem estava falando com ela não era um homem comum. Entenda que hoje aqui falando com você, não é um homem comum que está tocando o seu coração, você sente essa dor, esse aperto no seu peito, você sente esse entendimento que é do céu para você, porque você sabe que não é o pastor que está falando, mas é o próprio Senhor, o Espírito Santo que toca seu coração a entender que você precisa fazer o mesmo. Porque ela escuta as palavras de Jesus e ela sai correndo para sua casa. E quando ela chega à porta da cidade, ela começa a dizer a todos os homens, todas as pessoas, ela começa a falar acerca de Jesus. Veja como uma pessoa que foi tratada do emocional, uma pessoa que foi tratada, dos dias difíceis, das amarguras, uma pessoa que tem o cuidado de obedecer a palavra, uma pessoa que tem o cuidado de entender quem é o pão da vida, ela tem agora a capacidade, o poder de Deus para evangelizar, falar de quem é Jesus, o que Jesus veio fazer e que ele ali estava. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto Jesus disse, onde houver 2 pessoas ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Aqui fisicamente, temos pessoas que conosco aqui trabalham aqui no estúdio, trabalham aqui na TV, mas são pessoas de Deus. Eu creio que Jesus está aqui conosco. E da mesma maneira, se você está agora sentado no seu sofá ou fazendo alguma atividade sua, eu e você agora estamos ao vivo agora. Para quem está acompanhando na TV ou você vai acompanhar em outro momento, não há distância para a oração. A palavra não acaba o poder, ela continua falando. E eu digo para você, eu e você agora aqui, Jesus está entre nós. Jesus está na sua casa, assim como está aqui comigo. Ele está fazendo que seu coração sinta essa alegria de você dizer, eu não quero mais essa vida de frustrações. Porque a vida dessa mulher é uma vida frustrada, de emoções que deram tudo errado e ela ficou presa nesse looping da vida dela que ela vive olhando para o passado. Todo mundo sempre me tratou assim, não sei, mas posso dizer para você, talvez os homens a qual ela se relacionou foram homens maus. Pessoas que agiram de forma leviana, que não queriam um compromisso verdadeiro. Mas pastor, hoje em dia é tão difícil para escolher. Veja que Jesus, ele com 5 palavras, resolveu uma situação de uma vida. O que transforma uma pessoa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, até os inimigos, aqueles que não gostam de mim. O que resolve, o que trata de uma pessoa é a palavra. Muitas pessoas querem andar nas suas próprias justiças, que querem fazer justiça do seu jeito, que querem agir da sua maneira, que querem fazer juízo do seu jeito de fazer juízo. Deixa eu achar aqui para vocês, deixa eu encontrar aqui, eu acho que é o livro de Romanos 15, o versículo é o número... Deixa eu ter certeza aqui... Será que não é isso, meu Deus? É Romanos 14. Perdão. Perdão, desculpe. Versículo de número 22 de Romanos 14. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado ou feliz é a pessoa que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Essa mulher queria resolver sua vida.
Ela queria poder ter paz na vida dela, queria poder enxergar a vida de uma forma diferente. Ela queria encarar as coisas, ela queria poder andar de cabeça erguida. Há relatos, alguns historiadores, teólogos dizem que essa mulher era uma prostituta. Não estou afirmando porque a Bíblia não declara isso, mas tudo indica a forma que ela vivia, porque ela volta para casa e ela chama homens, vários homens, que era uma coisa difícil para aquele momento. Só que ela volta e ela não volta ali para oferecer seu corpo, porque a pessoa que se entrega a várias pessoas, ela está oferecendo o seu corpo para podridão, para sujeira. Porque diz a palavra que o homem não tem domínio sobre o seu corpo senão sua esposa. A esposa não tem domínio sobre o seu corpo senão o seu marido. Marido de uma só mulher e mulher de um só marido. E essa mulher estava totalmente perdida. Jesus, então, pela boca do Paulo, fala: olha, tens tu fé? Você tem fé? Então creia em você mesmo diante de Deus. Deus, eu não sou mais aquela pessoa que falava mal dos outros, não sou aquela pessoa que pensa a maldade dos outros, não sou mais aquela pessoa que age de forma leviana, não sou mais aquela pessoa orgulhosa, soberba, não sou mais aquela pessoa que não aceita aprender o novo, que não quer sair do quadradinho, sabe? A pessoa não quer mudar, ela quer continuar errando, mesmo que ela saiba que vai dar errado, porque ela está precisando de tratamento. Ela é uma pessoa emocionalmente abatida. E ela vê, quando Jesus chega até ela, entendo eu que esse versículo me faz entender. Diante de Deus, você tem que ter fé em você mesmo. O Senhor me restaurou, eu sou uma nova criatura, tudo mudou. Para a gente poder terminar, voltamos em João capítulo 4, o versículo agora é o versículo de número 29. Versículo 28, perdão. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse para aqueles homens: olha o que essa mulher faz depois de sair da presença de Jesus. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Ela está dizendo: eu quero contar para vocês que a minha vida mudou depois que eu conheci este homem que é o Cristo. Vocês não acham que ele é o Cristo? Porque depois dessa conversa com Jesus, a minha vida mudou. Sabe o que é mudar a mente, mudar a mentalidade, mudar o pensamento? Mudou. Tudo dentro de mim mudou. Essa mulher está dizendo de forma concreta e afirmando: mudou minha vida depois que eu encontrei Jesus. Aleluia! E ela diz: olha, gente, eu vim contar para vocês o que Jesus fez por mim, porque eu sei que Ele pode fazer por você também. Diga graças a Deus. Ele pode fazer por você. Ele pode fazer por mim. Aí ele diz no versículo 30. Aí então saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Sabe o que essa senhora fez? Quando ela foi liberta, ela foi evangelizar. Ela disse: olha, Deus fez isso comigo. E este homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, está em tal lugar, lá naquele poço que eu fui buscar água lá, meu cântaro, inclusive, está lá. Vai lá que vocês vão ver. E aí esses homens saem correndo. Versículo 31. E entretanto, os seus discípulos rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vos não conheceis. Então os discípulos diziam uns para os outros: trouxe-lhe porventura algo para comer? Eu fico pensando aqui, o próprio Jesus, quando estava momentos antes de chegar ao tanque onde encontrou essa mulher samaritana, ele disse para os seus discípulos: vá até a cidade e busque comida, busque alimento para que possamos comer. Quando os discípulos voltam, eles veem Jesus terminando a conversa com a samaritana vai embora e eles perguntam: Jesus, trouxemos comida, o senhor quer comer? O senhor pediu para a gente buscar, o senhor quer comida? Aí ele responde: a minha comida não é essa. O que eu já estou comendo, eu já comi, estou fazendo aquilo que me sustenta. Sabe que me chama a atenção porque essa é uma pergunta dos discípulos. Alguém trouxe comida para o Senhor? Alguém trouxe algo para saciar a tua fome?
Jesus, ele com toda a mansidão responde. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, o alimento de Jesus não era o físico, apesar de que como homem ele precisava comer comida, arroz, feijão, carne, batata, assim como eu e você. Mas ele disse: a minha comida, eu estou saciado quando eu faço a vontade do Pai. Sabe por que tem pessoas que nunca estão em paz, nunca estão de bem com Deus? Porque mesmo depois de libertas, ela não faz o que essa mulher fez. Ela não vai evangelizar, ela não vai transmitir o que Jesus fez por ela. Aí ela volta ao looping de novo. Porque você começou uma caminhada, mas volta no começo de novo. Começa a caminhada e volta no começo de novo. Você tem que se livrar disso. E como que fazemos isso? Pela palavra. Porque agora os discípulos entendem, ninguém trouxe comida para ele. Ele está dizendo que a comida dele, ou seja, o alimento que sacia a fome dele, é fazer a vontade do Pai. É o que alimenta Jesus. E todo servo de Deus deve ter esse mesmo prazer. O que alimenta a nossa alma, o que alimenta o ego, o que alimenta a força, a fé, é fazer a palavra de Deus se cumprir. Quando você é curado, quando você é liberto, quando você vê alguém que você orou e sendo liberto, batizado, é a obra de Deus que te sustenta. Quando você vê um perdido, algum que estava na perdição do pecado, se libertar e ser uma nova criatura, é isso que te faz levantar de manhã e crer: Deus, o Senhor está fazendo uma grande obra, o Senhor pode me usar. Aí Jesus continua falando: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Aqui Jesus então ele começa a trazer as parábolas, falar daquela forma que faz os irmãos pegarem aqui o entendimento. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Jesus está conjecturando. E o que ceifa recebe galardão ou recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos sejam felizes. Ele está dizendo: olha, eu estou plantando, eu estou ganhando almas para o reino do céu. Inclusive essa samaritana, ela foi ganha para o Senhor. Ela se libertou naquela conversa. A palavra de Jesus liberta. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E automaticamente, nesse mesmo ponto, quando ela termina essa conversa, evangeliza, e Jesus agora está dando um parecer para os seus discípulos. Vocês sabem quando é o tempo de colher, mas não foi vocês que plantaram. Mas quando você colher, tanto o que plantou quanto aquele que colhe tem o galardão, tem uma recompensa. O esforço, a dedicação, quando você se liberta por completo, você está simplesmente preparando, plantando para que outro colha aquilo que um dia você colheu. Por quê? Versículo de número 37. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa, o que colhe. E eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Quer dizer, já tinham vindo Moisés, já tinham vindo os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas, tantos quantos o próprio Jesus, ele está semeando na terra a semente do evangelho. E ele está dizendo: vocês vão colher o que vocês não plantaram. Mas ambos, tanto quem plantou quanto quem está colhendo, estão felizes, porque vocês estão recebendo a colheita, mesmo que vocês não tenham plantado. Então, aí aqui me chama o desfecho da mensagem, é onde eu acho que ser a parte tão importante quanto o demais. Tudo é importante, mas olha o que diz aqui o 39. E muitos destes samaritanos, os que vieram, agora não é os discípulos mais, os samaritanos que vieram a convite daquela mulher que contou o que Jesus fez por ela. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Ela disse: olha, esse homem é profeta. Tudo que eu fiz na minha vida
Eu fui para a igreja e o pastor parece que pregou minha vida. Já ouviu coisa do tipo? Você já foi para a igreja? Puxa, ó, o pastor falou como... Não é o pastor. O Senhor sabe o que você precisa. Você está ouvindo o que você precisa ouvir. Quando estes homens falam, puxa vida, olha, nós cremos em Cristo porque testificou. O que é testificar? É testemunhar. Essa mulher testemunhou o que aconteceu a ela. E então estes homens creram. E quando creram, olha o que diz o versículo 40. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, fazer o mesmo que essa mulher fez, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. Quando esses homens chegaram até Jesus, eles viram o poder de Deus. E ali então, vendo a sabedoria de Deus, vendo a sabedoria de Jesus, eles então pedem, Jesus, não vai embora não, fica pelo menos mais 2 dias, vai ensinando, eu quero absorver. Tem gente que está ouvindo a palavra e está pensando na morte da bezerra agora. Sei lá o que você está fazendo, mexendo no celular, você está aí, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, pensando em tudo, menos dando atenção à palavra. Que triste é para você ter a oportunidade da salvação e jogar no lixo. Porque estes disseram, Senhor, fica aqui o máximo que o Senhor puder, eu quero que o Senhor fique aqui comigo, Jesus. E aí então, muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Por que creram em Jesus? O testemunho da mulher ganhou o coração das pessoas até conhecer Jesus. Você convida as pessoas, eu evangelizo. Mas o que faz uma pessoa mudar é a palavra de Jesus. Não é pastor, não é igreja, não é religião. O que faz uma pessoa realmente ser transformada, liberta, curada, é a palavra. O que libertou esses homens foi a palavra. E o fim é o mais impressionante. 42. E diziam para a mulher, os homens que estiveram de Samaria, que estiveram com Jesus, fala para essa mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos. Olha que coisa maravilhosa. O que você me falou foi importante. Só que eles disseram, porque nós mesmos o temos visto, ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Aleluia. Quando essa mulher, ela fez essa obra, mal sabia ela que ela levaria os samaritanos, o que não falava com judeus, que não davam crédito a Cristo, a converterem-se ao Senhor. Quando você se liberta por completo, você se torna um ganhador de almas. Você se torna uma pessoa que tem prazer na palavra. Porque quando essa mulher creu na palavra, ela levou e transmitiu. E esses homens, quando vieram, disse, mulher, nós não precisamos que você fale mais nada, porque nós mesmos tivemos a alegria de presenciar e entender que só Jesus é Salvador. Então pense, que eu falando pode ser uma coisa, mas você viver o milagre que Jesus quer fazer por você, será muito mais importante. Ouvir falar de Jesus é bom, mas você tem que aprender a falar de Jesus. Ah, pastor, mas eu não sei. Aprenda. Como que aprende? Indo para a igreja. Aprenda, você tem que ir até Jesus. Às vezes você tem um repúdio. Ah, pastor, porque eu sou da religião tal, eu sou da religião tal. Esquece religião, vá até Jesus. Procure uma igreja mais perto da sua casa que pregue Jesus de uma maneira que você realmente entenda, porque você sabe quando a palavra vem do homem e quando a palavra vem de Deus. Procure um local onde o teu coração ferve e você vê a nudez do teu pecado estampada a ponto que você quer sumir com esse pecado da tua vida para você viver a santidade de Jesus. E assim, seja feliz de verdade sendo salvo. Amém?